Muito bem-vindos e bem-vindas ao Vozes do MPMT. Eu sou Tânia Halber e o assunto de hoje está imperdível. Vamos falar sobre saúde. Como anda a sua saúde? Você tem cuidado da sua saúde? E quem vai conversar com a gente sobre este tema tão amplo é a profissional de educação física, também doula, Fabi Moraes, que é especialista em treino pessoal e saúde da mulher, conselheira e vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso, presidente da Associação de Doulas do Estado de Mato Grosso, a Domato, e também integrante do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho do Ministério Público de Mato Grosso, Vida Plena. Currículo bem extenso. Muito bem-vinda, Fabi, ao nosso Vozes do MPMT. Muito obrigada, Tânia, pelo convite. Estou adorando estar aqui, né? É muito importante a gente falar de saúde, independente do âmbito, né, que a gente esteja. Muito obrigada pela oportunidade. E falar sobre saúde nunca é demais, tanto no trabalho como em casa. E vamos lá. Vamos lá, então. A Fabi hoje vai dar dicas importantíssimas, informações de muita relevância para quem quer aí adotar hábitos saudáveis no dia a dia. Ter uma rotina mais saudável e assim, é claro, evitar o adoecimento. Então, se você que está aí nos ouvindo sente que precisa cuidar mais da sua saúde, que a rotina não está legal, não está ideal como você almeja, fique com a gente. Estamos iniciando agora mais um Vozes do MPMT. No último dia 7, foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. E talvez este tenha sido o assunto que mais preocupou nós brasileiros nos últimos 3 anos em que vivemos uma pandemia. Mas e agora? O que mudou? Mudou alguma coisa aí para você? Será que nós passamos a cuidar mais da nossa saúde? É sobre isso que eu vou conversar hoje aqui com a Fabi Moraes, que é profissional de educação física. Fabi, nós sabemos que o desejo de cuidar da saúde através de hábitos saudáveis é de muita gente. Inicia ano e quase toda aí, né, reta final de ano para iniciar, está entre as metas das pessoas. Vou cuidar mais da minha saúde, vou melhorar minha alimentação, vou iniciar uma atividade física, enfim, isso é bastante comum. Mas agora minha pergunta para ti, por que essa meta é tão difícil na prática? Essa meta começa na virada do ano, né? Eu prometo voltar para a academia, uma das metas. E precisa ser construído o hábito, né? O hábito precisa ser construído. Aquele período de 20 dias, de 21 dias, que os estudos já comprovam, essa criação de novos hábitos que começa a ser difícil. Eu gosto de brincar que se exercício fosse legal, as academias estariam lotadas e a gente não teria um nível de sedentarismo. Então, como o exercício é chato e a gente gosta de comer coisas gostosas, o que é mais fácil, né, é uma alimentação com coisas não tão saudáveis por serem mais saborosas e o exercício por ser sacrificante, por exigir um pouquinho mais de disciplina, de foco, de dor muscular em alguns casos, de recuperação, né, na parte de regeneração muscular. Então as pessoas já começam a ter aquela resistência. Ai, eu não gosto de sentir dor, eu não gosto de academia, ai, caminhar em Cuiabá é sofrido por conta do calor. As desculpas são muitas. As desculpas são muitas, exatamente. E até criar esse hábito para virar, né, uma rotina, um hábito realmente de você sentir falta no seu organismo, demora um tempinho. E é aí que tem a grande desistência das pessoas. Você falando, Fabi, eu lembro porque uma das coisas que eu adotei durante a pandemia foi justamente o cuidado com a minha saúde, esse olhar. E eu lembro muito bem quando eu cheguei na nutricionista para adaptar, melhorar a minha alimentação, eu logo falei, mas olha, eu não gosto de atividade física, odeio. E ela me respondeu, mas você não precisa gostar, você precisa fazer. Nossa, eu lembro assim que eu fiquei sem resposta, porque nunca nenhum profissional tinha me falado dessa forma.
E depois eu concordei com ela. E você falou justamente isso, né? A maioria não gosta, tem essa dificuldade de virar rotina. Mas então, assim, para quem deseja isso, existe um caminho por onde começar? Existe, pelo que você gosta. Ai, Fabi, mas eu não gosto de nada. Pelo que você gosta menos, ou que você tem menos ranço, que a gente diz. Menos resistência. Menos resistência. Ai, Fabi, eu não gosto de nada. Gosta de dançar. Sabe aquela coisa de todo passo conta? Qualquer movimento conta? É assim que a gente sai do sedentarismo. Vamos dançar, vamos caminhar, vamos correr, vamos cuidar do jardim mais de 2 horas, no senta e levanta, agacha, vamos brincar com as crianças em casa. Qualquer movimento conta, e isso já contando como um gasto energético e não como exercício físico, que são 2 coisas diferentes. É bom a gente deixar aqui claro, atividade física e exercício físico são 2 coisas diferentes. O gasto energético metabólico durante algum exercício, algum movimento, não conta como exercício. O exercício tem que ser programado, com início, meio e fim. Intensidade moderada, alta, leve. E a atividade física, ela é diária. Ela é um subir escada, ela é andar 2 quadras até o trabalho, brincar com as crianças, cuidar do jardim, regar a planta e por aí vai. Fazer uma limpeza diária. Então, qualquer movimento conta. Eu sou da bandeira de qualquer movimento conta. Então, por aí a gente já começa a ter um hábito de se movimentar mais e ficar menos sedentário. Ah, mas eu não consigo gostar de nada. Mas pelo menos de uma dança eu tenho certeza de quem gosta de dançar, brincar com as crianças e por aí vai. Andar de bicicleta. Então a rotina da pessoa, né, no seu movimento diário, seja no campo profissional ou ali os hábitos em casa, no dia a dia, também contam quando a pessoa busca adotar um treino, aí como você disse, na prática do exercício. Na prática do exercício. O exercício precisa ser programado. Ele precisa ter hora para começar e para terminar. E essas atividades não precisam ser programadas. Ela pode durar um domingo a tarde toda, entre brincar com as crianças, cuidar do jardim, regar planta e andar de bicicleta. Ambos têm benefícios. Ambos têm muitos benefícios, principalmente quando executados na hora do lazer. Essas pessoas estarão em movimento no momento de lazer e não deitado assistindo filme, uma série, lendo um livro. Entendi. E bacana porque já vou trazer aqui, né, fazendo um link com outro assunto, porque a gente sabe que, falando em atividade física, momento de lazer, de movimento, além do exercício, né, quando é programado, né, você ressaltou bem. Mas a alimentação, bom sono, nós sabemos que afeta diretamente a saúde mental. E esta é uma preocupação, a gente vê aí pesquisas, né, estudos sendo divulgados no noticiário diário sobre a tendência, né, de transtornos de ansiedade e depressão nos últimos anos, e o que ficou mais evidente e alarmante, né, pós-pandemia. Acho que é muito comum a gente ouvir isso nos círculos, né, de alguém que a gente conhece, de estar com algum problema, com alguma dificuldade. Então, tudo tá interligado, relacionado. Exatamente, e te digo mais, as metas traçadas para a prática de exercício físico também se tornam frustrantes. Eu preciso eliminar 10 quilos e eu consigo na meta traçada por mim, fora assim de uma realidade plausível, ela chega e fala, perdi 5, nossa, isso é frustrante. Então isso também faz mal para a minha saúde mental, não conseguir cumprir aquela meta, para pessoas que são muito rígidas com elas mesmas. Então existe todo um contexto, tanto fora do exercício como dentro. Como você disse, tem pessoas que ainda estão com sequelas de Covid, né, também, foi devastador o vírus. Então tem pessoas que têm sequelas de Covid, tem pessoas que têm excesso de trabalho, tem mães absurdamente estressadas com rotina e filhos. Então cada um no seu contexto, né, traz essa carga de sedentarismo a mais, afetando a qualidade do sono, afetando até a vida sexual de um casamento e a saúde mental, o estresse no trabalho, qualidade do sono e por aí vai. Então, quando a gente fala em saúde, eu acho que isso é importante a gente ressaltar aqui. A saúde a gente não vê de forma isolada, saúde física, saúde mental, emocional, né, psicológica. Um simples fato de alguém, como eu já tive clientes, de não conseguir cumprir a meta, o nível de estresse e frustração daquela pessoa
já acaba colocando a perder tudo que ele praticou, entendeu? Durante um tempo, o simples fato de ele não conseguir ter alcançado a meta. E até mesmo para estar bem com o seu mental auxilia aí o inverso, ao cumprimento da meta. Ao cumprimento da meta. As mães, por exemplo, que eu tenho bastante no nicho, as mães que estão amamentando, conseguir tirar 20 minutos do dia para praticar o exercício físico é absolutamente válido para a saúde mental de uma mãe. Ah, mas é 10 minutos. É 10 minutos que ela conseguiu entre uma mamada e outra. Então, também entra aí um outro contexto de saúde mental. Então, essa paradinha, às vezes, de 10 minutos de uma mãe que está, né, ali nesse período que a gente sabe, né, amamentando, pós-parto, que nem sempre é difícil, é fácil, ou no ambiente de trabalho, aquela pausa para fazer um alongamento, para, enfim, fazer uma ginástica, tem impacto sim. Tem muito impacto, não é pouco, tem muito impacto. Até por conta das tensões musculares, como a gente, né, tá vendo aqui no MP, da postura, do posicionamento de mãos, o sorriso que a gente libera durante as aulas. Por isso tem que ser algo prazeroso, porque o exercício de maneira geral é chato. Eu falo que quem gosta de exercício é só personal trainer, é só profissional de educação física. Isso até me conforta, Fabi, ouvindo, né? Porque até hoje eu ainda não sou muito fã, mas estamos nessa rotina, na disciplina, é isso mesmo. E agora, você comentou em relação ao Ministério Público, e eu vou fazer essa relação também, porque quando nós falamos em cuidar da saúde, a prevenção, que é o que nós estamos aqui, né, falando, alimentação, atividade física, exercício físico, enfim, isso impacta também sobre o trabalho, os ambientes de trabalho. Eu até aqui peguei um dado da Organização Internacional do Trabalho, uma estimativa que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido a transtornos como depressão, ansiedade. E o custo à economia, fazendo um cálculo, chega a quase $1 trilhão. Ou seja, impacta também no financeiro, seja uma economia global, quanto também das pessoas. Por conta do sedentarismo. Lembra da meta do que não conseguiu perder o peso? É também o mental do que não conseguiu perder o peso, é o mental daquele que preciso cumprir essa meta, eu preciso terminar, eu preciso fazer. Então ele tá tão focado naquilo que ele se esquece do resto, né? O resto seria a saúde. Então ele tá tão focado no trabalho, aquela meta como principal na vida, que ele acaba deixando os outros aspectos de lado, e não só a saúde, né? Muitas vezes tem a saúde emocional, psicológica, familiar, o contexto familiar e tudo mais. Então, por isso que ter o equilíbrio entre tudo isso é fundamental, né? Tanto no trabalho, como na família, como no... E no início eu falei, né, a Fabi, ela integra a equipe do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho do Ministério Público de Mato Grosso, o Vida Plena. Então eu vou trazer um exemplo aqui de casa agora, para quem está ouvindo o nosso episódio de hoje, porque este mês de abril, nós estamos trabalhando o mês da saúde ocupacional no Ministério Público de Mato Grosso. E trabalhos como este, com este mote de prevenção, de conscientização, de trazer os temas para discussão, fazer as pessoas falarem, conversarem sobre isso. Além de outras ações, né, do Núcleo Vida Plena, ele já está trazendo resultados. A gente já vê aí resultados. E um deles que foi mensurado é que a taxa de afastamento por adoecimento, aqueles com 15 dias ou mais, estou falando aqui, ele foi de em torno de 3,47% em 2022, bem abaixo de uma meta máxima que era esperada de 28%. Ou seja, mostra que o trabalho contínuo, né? O núcleo foi criado em 2019, então ele tem resultados.
Graças a Deus tem resultados. É muito legal, abrindo um parênteses, é muito legal receber as fotos da galera do interior, o pessoal participativo, e toda aula eu pedindo, convida o coleguinha aí do lado, toca no coleguinha, junta todo mundo na frente do computador. Ou seja, essa integração, lembra, eu falei do sorriso, da animação, além da gente produzir endorfina, serotonina, a gente faz aquele contexto dentro do trabalho, né, social dentro do trabalho, e a gente também acaba aí equilibrando os hormônios de bem e mal-estar, que eu digo, né? O bem-estar, endorfina e a serotonina, e acaba reduzindo o cortisol dentro do espaço de trabalho. Nesses 10, 15 minutos, eu acabo seguindo, né? 15 minutos de A Fabi está falando de uma das ações, que é a ginástica laboral semanal, que é desenvolvida no Ministério Público de Mato Grosso. E é interessante porque acontece virtualmente, uma aula com transmissão virtual, então todo o estado, né? Os integrantes de todo o estado participam. Isso que a Fabi está falando, dando esse exemplo, que é uma das ações, ou seja, os benefícios são muitos, Fabi. São muitos benefícios. E é o que eu disse, né? Não tinha... Toda quarta-feira, 13h30, a galera tá lá online, mandando feedback, mandando foto, mandando mensagem. E eu sempre falo, convida mais gente para participar, convida mais gente. Bom, a gente tem uma turma bem legal, né, toda quarta-feira, e esse impacto tem sido muito positivo aqui dentro do MP. Isso é muito bacana, às vezes a gente participa e realmente gera um clima do ambiente, um clima mais, né, leve, descontraído, a gente interage, e isso é muito bacana. E aí, como nós falamos, os dados mostram que os resultados eles vão sendo sim mensurados, sentidos, né, ao longo dos anos. Fabi, a gente já está indo para o final, mas eu ainda vou fazer uma pergunta, porque dia 26 de abril também ele foi escolhido como Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A conhecida pressão alta, que a gente sabe que também afeta grande parte, um percentual expressivo da população brasileira. E aí eu volto também novamente trazendo essa relação ambiente e trabalho. Quem às vezes já não conheceu alguém que desenvolveu um quadro de pressão alta, hipertensão, por conta do estresse? Tudo isso também relacionado. Por conta do excesso de trabalho, né? Por conta do excesso de trabalho, por conta do estresse, a gente tem elevados hormônios que são absurdamente agressivos para o corpo. Então, a gente também precisa olhar para isso. O estresse, o cortisol, né? A adrenalina em excesso faz mal para o organismo, então a gente precisa manter esses níveis equilibrados de hormônio também. O estresse elevado, volto para a mãe de novo, o estresse elevado da mãe, o estresse elevado dentro do trabalho, o estresse elevado em qualquer situação, ele é prejudicial, acarretando uma das patologias, essa é uma das patologias, hipertensão arterial. Fora todo outro contexto, né? Alimentação e sedentarismo contribui bastante. O estresse seria mais um. Então vamos colocar que a pessoa está 8 horas sentada fazendo uma má alimentação e com estresse absolutamente dentro de um espaço de trabalho sem nenhuma prática de atividade física, contribui mais ainda para a elevação da pressão arterial. Fábio, eu sei que a gente poderia ficar aqui horas falando, a hora passa, nem percebemos, porque é um assunto muito importante e que faz parte, né, da vida de todos, da rotina, a gente vai brincando aqui uma situação com outra, mas agora para encerrar, diante de tudo que nós falamos, então, o que nós poderíamos deixar de sugestão para quem está nos ouvindo e fala assim, não, eu quero começar a cuidar mais da minha saúde? Comece pelo que você goste, como eu disse antes, ou ache algo que você possa gostar, que você se identifique, que você sinta prazer. Como eu dei o exemplo, qualquer movimento conta, cada passo conta, que seja dentro do seu momento de lazer, você começa a se movimentar. Meu caso, por exemplo, eu treino de segunda a segunda e ainda por cima faço rapel. Minhas alunas falam, para de loucura, você fica 2 horas fazendo trilha. É um momento de prazer e que eu fico toda dolorida, é um estímulo diferente. Então isso também é um exemplo, procurar algo ao ar livre, procurar momentos de lazer que faça conjunto, né, tenha uma prática paralela aí de uma atividade física, que mantenha o corpo em movimento, em gasto energético. E com metas
que sejam possíveis de serem cumpridas também, né? Exato, Às vezes muito bem lembrado. Uma pequena ação e depois eu posso ir aumentando, ou seja, o meu tempo dedicado. Exatamente. Tem gente que começa, me procura e fala, eu quero 5 dias por semana, eu já não pego. Porque eu sei que é muito difícil sair do zero pro tudo. Vamos dar um passo de cada vez. Ninguém começa a correr sem andar antes. Então a gente vai andar primeiro para depois correr, para depois uma maratona e por aí vai. Então comece pelo que você goste, pequenos passos, um dia de cada vez. Pode ser uma vez por semana, pode ser no início, começando pelo lazer na sua casa, com seus filhos, com seu jardim, até virar rotina. Muito obrigada, Fabi, por esse bate-papo tão gostoso, tão prazeroso e essas dicas valiosas e importantes, com certeza aí podem contribuir muito aí com a nossa melhora, né, da nossa saúde, esse olhar mais atencioso para a nossa saúde. E eu vou deixar até para fechar, então, uma fala que eu ouvi no âmbito de cuidado da saúde emocional, mas que falava assim: vá devagar, mas vá. Então, podem ser pequenos passos, um pouquinho de tempo, mas dê o primeiro passo. Fica esse convite para você neste mês de abril, mês em que a gente está realizando aqui o mês da saúde ocupacional no Ministério Público, e temos importantes datas, né, para nós lembrarmos e fazermos a reflexão sobre como anda a nossa saúde. Então, encerrando mais um Vozes do MPMT, eu convido você a acompanhar nossas redes sociais, seguir nossos canais, ficar sempre atento. E nos vemos então no nosso próximo episódio. Até lá!